Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Milei, que está colhendo elogios na Argentina, não só na Argentina, no mundo todo. O cara virou realmente uma referência, porque ele conseguiu uma coisa extraordinária. Ele cortou serviços de subsídios aos mais pobres na Argentina e a pobreza diminuiu. É a demonstração óbvia daquilo que eu falo para vocês, essa ideia de que o Estado é capaz de reduzir a desigualdade, de tirar dos ricos e dar para os pobres, é falsa. O Estado tira dos ricos e dá para os funcionários públicos, e dá para os políticos, e dá para os amigos do governo, os amigos dos políticos. Não dá para os pobres. O pobre recebe no máximo uma migalha. O resultado disso é que sempre que o governo cria um sistema para ajudar os pobres, na verdade ele está tirando muita riqueza da sociedade para dar muito pouco para os pobres no final das contas e acaba, no final das contas, prejudicando os pobres. A beleza do que o Milei fez foi isso, ele cortou os sistemas de ajuda aos pobres e os pobres diminuíram, os pobres enriqueceram, melhorou a vida dos pobres. Olha que coisa maravilhosa. É o que eu falo, aqui no Brasil seria a mesma coisa, cortar metade desses benefícios que o governo Lula promete para os mais pobres iria, na verdade, beneficiar os pobres. E quem realmente ganha dinheiro com isso é o governo, são os políticos, são os funcionários públicos envolvidos nessa história. Essa notícia foi sugerida por Vendo Vibradores modelo Xandão Cabeçudo, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk e o Jeff Bezos elogiaram as políticas do Milei numa rede social. Não foram só eles, tá? Eu já vi o pessoal na Ucrânia elogiando o Milei, em jornal ucraniano, falando em ucraniano, elogiando o Milei. Eu já vi o pessoal em Israel elogiando o Milei. Estados Unidos, o pessoal elogia o Milei o tempo todo. O Trump tem elogiado muito o Milei. Na Europa se fala muito bem do Milei. É o ponto que eu falo para vocês. Anarcocapitalismo é a resposta para os problemas que o mundo tem hoje. O Estado tem que diminuir de tamanho. Por mais que o pessoal tenha torcido o nariz, né, os socialistas, lógico, eles acham que não, o Estado tem que crescer, porque o Estado tem que fazer tudo e coisa e tal, mas na prática, quando o cara foi lá e mostrou na prática que não, que ao contrário, o Estado atrapalha, você diminuir o tamanho do Estado melhora a situação do país, até o pessoal mais cético tem falado em seguir o exemplo do Milei, até socialistas europeus têm falado em seguir o exemplo do Milei, de cortar coisa do governo, diminuir o tamanho do governo, porque de fato é isso que está acontecendo. É o que eu expliquei para vocês, né? A informação descentralizada e distribuída, ela barateou o custo de informações, de estruturas descentralizadas e aumentou o custo de estruturas centralizadas, estruturas hierárquicas. O governo é uma grande estrutura hierárquica. Então o governo que já era ineficiente antes, isso não é novidade, não estou dizendo que isso começou agora, não. O governo já era ineficiente antes, ele já, esse negócio de colher imposto de todo mundo para beneficiar os pobres, vamos ajudar os pobres, fazer redistribuição de renda, é impossível, o governo não distribui renda, o governo concentra renda. É só você ver o que é o imposto. O imposto é o grande mecanismo de concentração de renda que existe. Você tira a renda de todo mundo para dar para o governo, com a promessa de que o governo vai depois dar esse dinheiro para os mais pobres. Só que isso não acontece. A maior parte desse dinheiro acaba sendo perdida ou na ineficiência estatal mesmo. Como eu falei, essa ineficiência já existia antes, ela piorou agora, o Estado se tornou mais ineficiente agora com a informação descentralizada, ou é perdido nessa ineficiência ou é perdido com roubalheira mesmo. Né? O Lula, vocês sabem, é um corrupto pinguço, é isso mesmo, ele é um corrupto. Esse governo dele é um governo de vingança para tirar dinheiro da sociedade e dar para os amiguinhos dele, dar para os milionários amigos dele, dar para os cupinchas sindicalistas amigos dele. E é isso daí. Mas esse problema é um problema mundial, um problema do mundo todo. Todos os governos estão se tornando ineficientes. Então o caminho de você diminuir o tamanho do Estado é o caminho óbvio que tem que ser tomado. Mas não é diminuir um pouquinho só, não, tem que diminuir muita coisa, né? Então o Bezos e o Elon Musk falaram aqui, ó, transferir pessoas do setor governamental de baixa produtividade para o setor privado de alta produtividade resulta em aumento da prosperidade. Desregulamentação também ajuda muito, disse o Elon Musk. Né? O Bezos falou aqui, ó, ambas estão corretas, e a primeira é amplamente subestimada. Ou seja, essa ideia de que, e isso, repara que esse problema, estão falando lá nos Estados Unidos. O que acontece lá nos Estados Unidos? Muitas vezes uma pessoa de alta capacidade, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz,
com muito conhecimento, muita cultura, vai trabalhar no governo, onde ela é absolutamente inutilizada. Ela acaba servindo para propósitos burocráticos, sem fazer nada de útil, sem contribuir de fato com a sociedade, né? E ao mesmo tempo, essa pessoa poderia estar na iniciativa privada fazendo muito melhor, né? Sendo realmente útil para a sociedade, geralmente gerando valor para a sociedade. Se isso já é assim nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Eu falo para vocês, um dos grandes problemas do Brasil é que justamente, eu não estou criticando as pessoas que fazem serviço público, que fazem concurso público, não. Porque a verdade é que no Brasil realmente é uma loucura, né? Você acaba ganhando melhor no serviço público. Então, pô, tem todos os incentivos para fazer concurso público. Só que isso, como um todo, é ruim, porque você pega as melhores mentes, as pessoas mais capacitadas, mais destacadas, que poderiam ter um futuro, de fato, produzindo riqueza na sociedade civil, e elas são colocadas em tarefas burocráticas que vão passar o resto da vida carimbando papel e puxando o saco do chefe, sem produzir nada de útil no final das contas, né? E não tem nada que o Estado não produz nada, o Estado só consome, né? Então, isso daqui é um ponto importante. É parte do que eu falo para vocês. O Estado se tornou ineficiente. Quanto mais você diminui o tamanho do Estado, melhor é para todo mundo, né? Como eu falei, não é só nos Estados Unidos que estão elogiando o Milley também, não. Aqui, ó, como é que é o nome do cara? Niall Ferguson, que é um historiador britânico, também elogiou o Milley, falando que ele fez coisas extraordinárias. Repara a mudança, né? No início, quando o Milley ganhou, o primeiro libertário anarcocapitalista presidente do país, todo mundo com o pé atrás, caramba, que negócio é esse? Será que isso vai dar certo, vai dar errado? Aqui no Brasil o pessoal apostava que ia dar errado, que ia quebrar tudo, não sei o que lá. E o governo do Milley está indo muito bem, né? Aqui, ó, a estabilidade conquistada por Milley é um ganho, apesar das dificuldades. É lógico que o pessoal da imprensa tradicional socialista brasileira iria criticar o Milley, mas eles estão criticando o Milley pelo motivo errado. Eles estão dizendo que o Milley aumentou a pobreza, né? Que ele teria melhorado a economia argentina, mas aumentado a pobreza. Ele cortou subsídios. Ué, como é que não aumentou a pobreza, né? Não aumentou a pobreza, por aquele fenômeno que eu falei para vocês. Essa ideia de que o Estado resolve o problema da pobreza é falso. Não, o que o Estado, por exemplo, no caso do Bolsa Família no Brasil, o que o Estado tira do pobre para dar o Bolsa Família é muito mais do que o Bolsa Família que ele recebe. Então, na verdade, o Estado perpetua essa situação de pobreza dessas pessoas. Seria muito melhor se o Estado diminuísse os impostos e não pagasse o Bolsa Família. Seria muito melhor para o pobre. Que é difícil você convencer o pobre disso, porque ele recebe o dinheiro do governo, né? Na cabeça dele isso parece muito melhor. Mas a verdade é que o que o Milley fez está correto. O Estado ele não distribui renda. É impossível. Aliás, o Estado não resolve problema nenhum. Tudo que você achar, não, porque o Estado resolve o problema de XYZ. Não resolve. A iniciativa privada resolveria muito melhor. E a pobreza é um caso clássico. O Estado ele cobra impostos, esses impostos acabam sendo repassados na cadeia produtiva. Quem paga esses impostos, no final das contas, são sempre os consumidores finais. Então o pobre, como consome muito, paga muito imposto, e aí no final das contas, teoricamente, esse dinheiro voltaria para o pobre através do Bolsa Família, mas não volta, porque o governo é tão ineficiente que ele rouba muito mais do que ele devolve no final das contas. Ou seja, você cortar esses sistemas, num primeiro momento aumenta realmente a pobreza, que foi o que aconteceu aqui. Em 2023 a pobreza vinha aqui em torno de 38% lá na Argentina, 40%, 38%. Quando foi no quarto trimestre que o Milley assumiu, estava em 44% de pobreza lá na Argentina, 13% de indigência. Quando o Milley assumiu, que ele cortou os benefícios todos, cortou todos os programas estatais lá de ajuda aos pobres, né, os subsídios, aumentou a pobreza. Num primeiro momento aumenta, né, porque, de novo, o dinheiro já foi tirado dos pobres através de imposto. Então, se você não dá o dinheiro para o pobre de novo, você aumentou a pobreza. Mas, com o tempo, o fato de você não estar mais roubando o pobre do dinheiro, e ele não diminuiu impostos na Argentina, mas o que acontece? Né? É o que fala o Milton Friedman, né? Todo gasto do governo é imposto. Ou seja, se o governo não está tirando o imposto de você diretamente, né, ele está aplicando o imposto inflacionário. No que ele gasta aquele dinheiro, aumenta a inflação, então é um imposto do mesmo jeito, é o que acontecia na Argentina. A Argentina tinha uma inflação absurda. A inflação pune principalmente os pobres, né? Então o que aconteceu? Num primeiro momento, aumentou a pobreza, é verdade. E eu falei isso quando eu disse para vocês, o meu grande medo do governo do Milley era isso, porque eu sabia que ia ter um período de piora antes das coisas começarem a melhorar. Só que iam começar a melhorar, depois as medidas iriam ser efetivas. E o que está acontecendo é isso, aumentou de fato a pobreza no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre já está abaixo
do que era antes do Milei assumir. Ou seja, essa desculpa que estão dizendo os jornalistas brasileiros, que ele resolveu a economia, mas aumentou a pobreza. Mentira, aumentou a pobreza num primeiro momento, mas a pobreza já caiu de novo. Por quê? Está aqui, ó, essa reportagem aqui da Infobae, que é um jornal lá da Argentina, falando justamente que ele conseguiu, como que ele conseguiu baixar a pobreza? Cortando programas de estímulo, né, de ajuda aos pobres. É o que eu falo para vocês, o governo é ineficiente. Então esse papo do governo de que ele tira dos ricos para dar para os pobres é mentira. O governo tira dos ricos e dá para funcionário público e para político e amigos do governo. E só isso, os pobres recebem só migalha. Então, e como o imposto, mesmo quando é um imposto feito sobre o mais rico, lembra, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Aquele imposto ele vai ser redistribuído na cadeia produtiva e todo mundo acaba pagando aquilo, inclusive os mais pobres. Então, essa é a situação. Agora, ele tá falando aqui sobre a tragédia que não se vê, que a escada social para os jovens nos subúrbios está quebrada, ou seja, o jovem é a história dos neném. A gente tem esse mesmo problema aqui no Brasil, um monte de gente jovem que gostaria de participar do mercado de trabalho e não consegue. E eu já expliquei para vocês que esse problema o Milei não fez ainda, não tratou ainda, mas disse que vai tratar. E eu já expliquei para vocês que isso acontece devido justamente à regulamentação em excesso, principalmente salário mínimo e outras regulamentações trabalhistas, né? O salário mínimo, eu tenho um vídeo lá no Ancapsu Classic mostrando como ele prejudica exatamente o jovem. O jovem é o grande prejudicado pelo salário mínimo, porque é a pessoa que não tem experiência ainda e que não tem uma necessidade de gasto muito grande ainda, geralmente não tem família, ainda pode morar com os pais ainda, então, ou seja, poderia aceitar trabalhar por um valor menor, mas no final das contas é proibido pela lei do salário mínimo de aceitar um salário menor, então ele não tem oportunidade de começar a carreira. Carreira de trabalho é justamente isso, você começa ganhando pouco, porque você é pouco experiente, você não conhece muita coisa ainda, à medida que o tempo vai passando, você vai acumulando experiência, você começa a ter um trabalho mais produtivo, a ser mais valorizado, começa a ganhar mais salário, né? Então, isso é um problema que ainda persiste na Argentina, ainda falta o Milei resolver isso. Mas a boa notícia é que o fórum está apavorado, o fórum é de esquerda, vocês sabem, né? Assustador recado de Milei para a população argentina, chegou a hora da motosserra profunda. Isso que vai resolver mais coisa ainda aqui. O pessoal colocou aqui o nome da motosserra, quais são as 200 áreas do estado que cerraram a atividade, que fecharam a atividade, que não funcionam mais desde o primeiro ano do governo Milei, né? Então tem o nome das coisas aqui, um monte de estatal, um monte de órgão do governo, um monte de coisa que simplesmente foi cancelada. Não existe mais aqui. Direção de avaliação de gasto jurisdicional, correção de bases de dados legislativos e jurídicos, direção de comunicação audiovisual e conteúdos da justiça, coordenação de estudos e avaliação de projetos. Isso aqui é tudo área do Estado, um escritório do Estado que foi fechado, acabou, não tem mais. Demitiu todo mundo e não precisa mais. Olha só, um monte de coisa aqui que a motosserra já fez. E o Milei está falando, agora vem a motosserra profunda. E isso é justamente para resolver o problema dos mais jovens. Tem que cortar essas regulamentações que muita gente ainda acham ser necessárias, como o salário mínimo, como direitos trabalhistas e coisa e tal. Direito trabalhista é o direito de você negociar com o patrão o que você quer trabalhar para trabalhar naquela região. Se você não está satisfeito com as condições que o patrão está te oferecendo, você pede demissão. Simples assim. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém, né? Lei trabalhista só piora a situação, só exclui gente. Não ajuda ninguém a absolutamente nada. Então, essa é a boa notícia. O Milei está provando que o libertarianismo é o caminho para o mundo, né? Os problemas que o mundo tem hoje, a resposta para eles é o anarcocapitalismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.